Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né, que estejam aí realizando as atividades no fórum, que estejam cumprindo, né, o nosso acordo que fizemos ali no nosso primeiro encontro, né, com a disciplina de Filosofia dos Direitos Humanos. E, né, hoje nós vamos dar continuidade, né? Estamos aqui no nosso segundo encontro e hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante nos direitos humanos, que é a questão das ações afirmativas, tá? Hoje, né, talvez a nossa maior ação afirmativa que tenhamos hoje é a lei de cotas, então vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre o porquê, né, existe essa lei, qual foi o caminho que foi trilhado até a gente chegar nessa configuração que nós temos hoje, né, da qual ela durou 10 anos e foi renovada aí por mais 10 anos, né? E aí, né, essa será a nossa discussão de hoje, tá bom? Então, espero que seja uma aula proveitosa para todos nós, né? Que todos tenhamos aí bons momentos e com muito conhecimento, tá bom? Para começar a nossa discussão, eu vou trazer aqui uma imagem que eu gostaria que vocês analisassem, né? Com muito cuidado, né? E que vocês deixassem ali também a interpretação que vocês têm dela lá no fórum, né? Que está preparado para essa discussão durante essa semana, tá? Como vocês percebem essa imagem, como que vocês analisam essa construção que está ali posta? Eu coloquei aqui como provocação, né? Porque eu acho que é um tema que é muito polêmico, né? Mas que traz aí essa imagem, ela traz um pouco para a gente pensar, né? Então nós vemos aí, né, um homem branco, né, se ancorando em cima de um homem negro que está ali com um peso, né? Eu esqueci o nome dessa bola, né? Mas ela tem um nome e fala isso é para o seu próprio bem. E aí sobe em cima dele e consegue chegar ali a um lugar que ele almejava, né? E o homem negro fala: sai de cima de mim. O homem branco sobe, né? E sobe e grita ali, ufa, né? Com alívio, né? Enquanto o homem negro reclama ali, né? Chega, tô levantando. E aí, né? O homem branco olha e diz, de cima para baixo, né? Percebam aí essa relação. Mil desculpas por ter sido racista antes, agora eu entendo. Aí o homem negro faz, tá bom, beleza, ok, aceito as suas desculpas. Então me dá uma mão aí para eu subir. E aí ele fala, não, de jeito nenhum, isso seria racismo reverso. Olha, se eu subir aqui sozinho, por que você não pode? E aí eu acho que é uma questão que a gente precisa refletir. Óbvio que é uma tirinha, óbvio que tem ali a questão do exagero, né? Um pouco ali do humor também, mas se a gente pensar socialmente o quanto essas relações se dão, né? Principalmente quando a gente teve aqui no nosso país 400 anos, né? 300 e quase 400 anos de escravidão, onde os negros escravizados foram grande parte, né, da mão de obra, ou seja, o Brasil colônia e o Brasil império, eles não existiriam se não fosse a mão de obra escrava, né, trazida da África, né? Tanto que alguns intelectuais, né, já falam desse comércio triangular, né, entre Brasil, Portugal e Angola, né, que foi de onde vieram aí a maioria, né, dos negros escravizados. E muitos autores também falam que o grande comércio, né, do Império Português aqui no Brasil, o que dava mais lucro não era a exploração de pau-brasil, a cana-de-açúcar, nem depois ali já no século XIX as minas de ouro, mas sim o negócio mais lucrativo, né, que enriqueceu ali o Império Português foi a venda de escravos nesse comércio, né? Porque os escravos eram vendidos aqui, mas também eram vendidos em outros lugares, né? Era vendido na América Central, era vendido na América Espanhola, né? Todos esses países que nós conhecemos, nossos vizinhos, Argentina, Equador, enfim, né? Toda ali a América, Uruguai, toda a América Latina também se constituiu ali de mão de obra do trabalho escravo. Então, o grande, né, comércio, né, foi o tráfico negreiro. E isso, né, essa história, né, ela tem relações, né, ela influencia no nosso dia a dia até hoje, né? Essas relações elas não mudam.
obviamente mudaram, né, porque não se permite mais a escravidão, mas houve ali grandes consequências, né? E uma dessas consequências foi o racismo, né, que é o que a gente enfrenta hoje e o que as ações afirmativas pretendem combater, né, ali dentro desse ramo dos direitos humanos, mas dentro de uma perspectiva de uma sociedade ali mais igualitária, certo? Então, a gente entender que grupos marginalizados e grupos desfavorecidos socialmente fazem parte de uma história, faz com que a gente entenda que algo precisa ser feito, né? Porque se a gente entender que não existe desigualdade, então a gente entende que não precisa fazer mais nada para consertá-la. E é justamente o contrário que nós vamos ver aqui na disciplina. Nós vamos aprofundar, né, nas desigualdades que nós temos no nosso país. Uma delas, que é o tema de hoje, é a desigualdade racial, certo? Então, quando vocês olham essa imagem, né, eu gostaria que vocês falassem, né, lá nos fóruns, né, nas atividades, como é que vocês entendem. Se vocês acham que é isso mesmo, se não é, né, porque o próprio, né, o título, né, fala, né, a história concisa das relações do branco e o negro, ou seja, sempre há ali essa exploração, né, de um sobre o outro e que isso causa ali impactos, né, no nosso Brasil até hoje. E como é que a gente analisa isso agora à luz dos direitos humanos? O que é que os direitos humanos têm a ver com isso? O que é que, por exemplo, a lei de cotas tem a ver com isso, né? Esse grupo, né, fazendo ali esse apanhado histórico, esse grupo de pessoas escravizadas teve o acesso negado à educação, teve o acesso negado a terras, por exemplo, com a Lei de Terras em 1850, teve o acesso negado à educação mesmo depois do fim da escravidão, onde em muitos lugares era proibido que negros acessassem a escola ou que negros poderiam acessar se tivessem professores, ou seja, o Estado não fornecia, né? Então a gente vai vendo que essas permanências, elas se configuram na sociedade que a gente tem hoje. E quando a gente pensa numa ação afirmativa, que seria a lei de cotas, é justamente isso, tentar ali tratar o desigual para que ele consiga ser igual diante dessa desigualdade, que é basicamente o que a gente, né, tenta ali, né, nessa perspectiva das ações afirmativas. E, né, a título aí de curiosidade, por exemplo, a lei de cotas, né, a atual lei de cotas, ela não foi a única lei de cotas para o acesso à universidade pública no Brasil. A primeira lei de cotas que nós tivemos foi durante o regime civil-militar, né, que era chamada a Lei dos Bois, né? E essa cota, ela era para filhos de agricultores acessarem ali o ensino em universidades públicas. Ou seja, não se trata de uma grande novidade na história do nosso país, só mudou ali quem seria o público-alvo, né, desse acesso, desse direito ali, dessa conquista à lei de cotas, tá bom? E aí, né, a gente vê dentro dessa discussão da lei de cotas que temos o direito à igualdade e o direito à diferença, um sistema especial de proteção dos direitos humanos. Ou seja, a gente tem a igualdade formal, que é reduzida ali àquela fórmula de todos somos iguais perante a lei, né, que é algo que é muito repetitivo, mas também nós temos ali uma perspectiva de igualdade material, que corresponde ao ideal de justiça social e distributiva. Tá, e agora vocês podem estar aí, né, se perguntando qual a diferença, né? Então quer dizer que todos não são iguais perante a lei? São. A questão é que só essa assertiva, só essa perspectiva, ela é insuficiente. Porque isso valeria se todos fossem igual dentro da sociedade. Mas a gente já está aqui discutimos na primeira aula e vamos discutir durante todo o resto da disciplina que não é assim. Pelo menos não no nosso caso, né? A gente está falando de Brasil. Nós temos muitos níveis de desigualdades na nossa sociedade, né? Então, o que é que se entende? Também, obviamente, não somos o único país que sofremos com isso, né? Portanto, a gente tem agora essa ideia de justiça distributiva, né? Que traz essa ideia de distribuir igualmente para quem necessita ali desse direito,
certo? Então, quando a gente se volta para uma igualdade material, né, ela se busca ali um ideal de justiça social, uma justiça distributiva, ou seja, quem precisa daquele direito é quem aquele direito vai alcançar. Então, essa é a ideia que se temos das ações afirmativas, né, de pensar ali de atingir grupos específicos. No nosso caso agora, né, desse capítulo que nós estamos estudando, se trata ali da lei de cotas. Bom, e aí, o que é que fundamenta isso? Nós temos esse fundamento filosófico de igualdade material e justiça social. Ou seja, você tem ali uma igualdade formal, né, que exige ali uma igualdade material ou substancial, tem esse princípio da justiça distributiva, é o que nós estamos discutindo aqui, e o direito à diferença em instrumentos de inclusão. Ou seja, o que é que a gente está querendo dizer aqui? Que é preciso entender que grupos sociais diferentes precisam de uma atenção diferente. Certo? Então, a lei de cotas, por exemplo, ela tinha previsão de 10 anos, porque o objetivo maior dela era fazer com que um grupo socialmente desprivilegiado, que foi negado o acesso à universidade por muitos anos, adentrasse a universidade. Porque isso estar trazendo, né, nós já percebemos isso, transformações não apenas na vida daquelas pessoas, na vida do indivíduo. Óbvio que a gente sabe que né, vocês estão aqui para isso, vocês estão estudando, eu estudei, né, a gente vive aqui na universidade para isso, para entender, para fomentar uma educação de qualidade, porque a gente sabe que uma educação de qualidade provavelmente vai nos garantir ali um emprego de qualidade e uma ascensão social para muita gente. Então, estar na universidade é estar dentro de um espaço de poder, como vocês estão vendo lá nesse capítulo da Flávia Piovesan, certo? Então, facilitar o acesso a esse grupo que por muitos anos, né, durante séculos da nossa história, foi negado, é algo que tende ali, dentro dessa justiça distributiva, uma reparação social. E, além da ascensão social desse grupo, nós temos também formas diferentes de fazer ciência. Então, há uma transformação também dentro da própria instituição, dentro desses próprios espaços, né? E isso é muito importante, não só para esses indivíduos, mas para outros indivíduos também, com a questão da representatividade, né? Por exemplo, talvez vocês comecem a pensar, né, agora nessa provocação que eu vou fazer, quando vocês chegam no hospital, às vezes, né, para ser atendido, ou vocês que estão trabalhando lá, né, quantos médicos negros a gente encontra lá? Quantas médicas negras nós encontramos, né? Infelizmente, ainda hoje, a maioria da população negra está trabalhando ali nos serviços gerais, né, ou nos seguranças, na recepção, mas no espaço de poder, né, dos médicos é muito pouco. Né? Então, a ideia das ações afirmativas é justamente fomentar ali essa distribuição de oportunidades. As ações afirmativas, elas são uma expressão dos direitos humanos, né? Elas não se tratam de privilégios, mas sim de reparação social, como eu falei para vocês. As ações afirmativas também não são uma invenção brasileira, né? Elas já existiram em outros países, né? Os Estados Unidos, enfim, a Austrália, vários países utilizam de ações afirmativas e elas estão respaldadas ali na nossa Constituição de 88. Né? E os direitos humanos devem ser entendidos como universais, indivisíveis e interdependentes. Ou seja, quando a gente pensa nessa ação afirmativa para esse grupo, a gente entende que esse grupo ele vai também alcançar outras questões, né? Como mulheres negras que geralmente têm mais dificuldade de acesso à educação, de acesso a empregos, né? E aí você fortalecendo essas famílias com esse acesso, com a educação de qualidade. Então, esse é o objetivo e está totalmente enquadrado dentro dessa perspectiva do direito à pessoa humana, do direito à dignidade humana, já que a gente vê na nossa história que esse grupo social ele passou 350 anos tendo esses direitos negados. Então, uma hora o Estado, né, precisa tomar ali atitudes para equilibrar esse jogo, né, para colocar ali, voltando à nossa tirinha, para colocar todo mundo no mesmo patamar, ou seja, no mesmo pé de igualdade. E aí, quais são os grandes desafios, né?
Há muita judicialização e discursos merocráticos, né, que deslegitimizam, né, tais políticas como discriminatórias, né, até na própria tirinha fala, né, desse racismo reverso, né, mas ali a gente nem, enfim, é algo que não faz muito sentido porque pessoas brancas nunca foram escravizadas, então, né, esse sofrimento ele não se justifica historicamente. Por isso que é interessante a gente entender as raízes das ideias, né, porque aí a gente começa a perceber o que é que realmente faz sentido e o que é que não faz. O racismo estrutural, né, e a negação das desigualdades raciais e sociais como herança desse colonialismo e da escravidão, ou seja, muitas pessoas ou fingem que não houve esse período da nossa história, ou acreditam que mesmo que ocorreu já faz muito tempo e que não tem nada a ver e não tem influência nenhuma no nosso presente, o que a gente sabe que não é verdade, né? A fragilidade institucional, o risco de retrocesso, né, sobretudo em contextos mais conservadores, e a precariedade de políticas de permanência, que comprometem ali a efetividade da inclusão. Essas são questões muito importantes, né? A política de cotas ela foi renovada, né? Então ela está novamente vigente, inclusive ela foi ampliada para quilombolas, né? E outros grupos sociais ali que precisam também desse apoio institucional, mas há também, né, quando a gente está falando aqui de universidade, há também esse problema, né? Muitas pessoas conseguem o acesso, mas a permanência é difícil. Muitos, né, sabem, obviamente, né, nós estamos em uma universidade pública, gratuita, democrática, de qualidade, né, e com ensino ali muito bem elaborado, mas, mesmo sendo gratuita, muita gente, né, tem dificuldade de acesso, né, do ônibus, de se alimentar para poder, enquanto está ali na universidade, de às vezes, dependendo do curso, precisa comprar materiais que são mais caros, né, livros também, né. A gente sabe como é que funciona e como essas questões elas custam, né. Então, houve um grande avanço na questão do acesso, mas precisa se melhorar muito na questão da permanência, e aí a gente fala enquanto Brasil, né, como um todo. Claro, existem lugares que têm melhores resultados, outros que têm piores, mas ainda é uma deficiência muito grande quando a gente pensa em país. Perspectivas, né? Toda lei, né, toda ação, ela precisa de um monitoramento e de avaliações constantes, né? A própria lei de cotas, ela tem prazo, né? Então, ela tinha 10 anos e foi renovada há 2 anos atrás para mais de 10 anos, então vai ali se reavaliando o que é que precisa ser feito. Então, esse monitoramento nosso também, enquanto sociedade civil, é muito importante, né? Ampliação de políticas de inclusão com foco ali na permanência e no sucesso dos beneficiários. Investimento em educação para direitos humanos, né, promovendo uma cultura de respeito e diversidade. Fortalecimento do papel do Estado, da sociedade civil organizada na defesa dessas políticas. Ou seja, ao estarmos aqui discutindo nessa disciplina, né, da filosofia de direitos humanos, essas questões, nós estamos também fortalecendo a sociedade, né? Cada um de nós, enquanto sujeito histórico, está ali pensando nesses temas e sendo ali um sujeito de monitoramento e avaliação dessas políticas. Bom, pessoal, é isso, né? Espero que todos tenham gostado e que a gente se encontre aí, né, nas atividades e nos fóruns durante a semana. Um abraço.